Olá, galera! Olá galera, aqui é Thor. Eu cortei o cabelo, tô morrendo de raiva que eu cortei meu cabelo, mas deixa pra lá, cabelo cresce igual um mato. É só aguar, cuidar que ele cresce. Então vamos começar um reality agora. Rei Nabucodonosor? Não, não é. É esse cidadão aqui, ó. Parece o Rei Nabucodonosor, mas não é. Vamos reagir a esse cidadão aqui, que ele quer falar que Javé, né? Ele é um bezerro e ele não liga de ser comparado com o bezerro. Vamos ver? Provavelmente conhece a passagem em que o povo hebreu que tinha recém fugido do Egito construiu um bezerro de ouro para adorar. Provavelmente ouviu também que Moisés repreendeu veementemente essa atitude do seu povo. Porque Sim, essa parte é interessante que ele fala que Moisés repreendeu repreendentemente, mas só que depois ele fala que Deus aceita ele ser comparado com um bezerrinho, entendeu? e segundo a interpretação de muitos, o bezerro representava Baal ou algum outro deus estrangeiro, né? Então seria uma traição ao Deus que tinha recém tirado o povo hebreu do Egito. Mas a verdade é que temos uma série de motivos históricos e bíblicos para entender que, na verdade, o bezerro de ouro era o próprio Javé e, de certa forma, também era Baal. Calma, eu sei que parece confuso e até um pouco surpreendente, mas Calma que ele vai confundir mais ainda. Parece confuso, mas ele vai conseguir confundir mais ainda. vai ficar mais fácil de entender tudo isso quando você conhecer o símbolo religioso mais duradouro da história humana, o touro sagrado. Um símbolo que aparece desde o sétimo milênio antes de Cristo na Anatólia. Passa pelos hititas, pelos cananeus, por Baal, por Javé e chega até os soldados das legiões romanas adorando um Júpiter doliceno nos confins do Império. Quase 7.000 anos de continuidade religiosa em torno de um único símbolo. Então já pega aí o seu cafezinho, a sua água, sente-se numa posição confortável, que o assunto de hoje é pra lá de interessante e requer uma certa atenção. Para entender o bezerro de ouro, a gente precisa voltar muito antes da Bíblia. Precisamos ir até uma das cidades mais antigas que a humanidade conhece. Çatalhöyük é um sítio arqueológico no sul da Anatólia, onde hoje é a Turquia, que foi habitado entre aproximadamente 7.500 e 5.700 a.C. É uma das primeiras aglomerações urbanas que conhecemos. E o que ela revela sobre a vida religiosa dos seus habitantes é extraordinário. Nas paredes internas das casas de Çatalhöyük, os arqueólogos encontraram crânios de Auroch, o ancestral selvagem do boi doméstico, montados diretamente nas paredes e cobertos de argila como se fossem troféus sagrados. Então, lembrando que o povo do deserto, ele estava rodeado de vários deuses do Egito. Então, lógico que algum deus poderia ter um aspecto de um boi, de um animal chifrudo, né? Então vamos correr um pouco essa porra, essa bagaça, porque eu sou obrigado a ver tanta enchida de linguiça. Para uma civilização agrícola e que depende da chuva, não existe uma divindade mais importante. E o trovão, que é esse rugido, né, que vem do céu sem o aviso, que faz tremer o chão, soa exatamente como um mugido de um touro colossal. A associação é quase inevitável. O que o Eliade vai observar, e que é um dos pontos mais fascinantes dessa história toda, é a continuidade impressionante dessa tradição. Da estatueta de Çatalhöyük em 6.000 a.C. até as representações hititas de Texube em 1.500 a.C., passaram-se 4.500 anos e o símbolo permanece o mesmo. O deus da tempestade monta o touro. E aqui cabe fazer uma antecipação daquilo que a gente vai ver no final do vídeo. Baal, o grande deus da tempestade dos cananeus, vai herdar exatamente essa tradição. E há razões seríssimas para pensar que Javé também a herdou. Isso é, em alguns aspectos, matéria de debate acadêmico, mas calma que a gente vai chegar lá. Chegamos agora ao mundo cananeu, e ao personagem que vai ser fundamental para entender o bezerro de ouro. Baal é, para os cananeus, o deus da tempestade, da chuva, da fertilidade e da soberania sobre os outros deuses. É claro que na adoração ao Deus deles, eles vão dar várias características. Como antigamente o povo vivia com agricultura animal, o povo comia a carne animal, ele vivia da agricultura, né? O povo vivia da pesca, das plantações. Se eles for venerar um Deus, lógico que eles vão dar esses atributos ao Deus, porque eles precisam da chuva para as colheitas, então eles têm que dar alguma característica para o povo querer adorar aquela entidade, aquela, né? Aquele deus pagão. E a sua representação mais característica é, como a gente já consegue prever, né, o touro.
das placas de ouro e nos relevos encontrados na antiga Ugarit, cidade cananeia escavada no céu. Beleza, agora vamos dar uma corridinha. A bênção divina. E há algo ainda mais direto. No livro de Jó, Deus aparece descrito com atributos que são exatamente os atributos do Deus da tempestade cananeu. Ele faz soar o trovão, ele cavalga sobre as nuvens, ele controla a chuva e o granizo. E em vários salmos, especialmente no Salmo 29, a descrição do poder de Javé sobre a tempestade é tão próxima das descrições de Baal nos textos de Ugarit, que os estudiosos há décadas debatem a relação entre os dois. Tudo isso para dizer, quando os israelitas no deserto... Calma aí, vamos ver se tem alguma coisa a ver. Os textos de Ugarit... A voz do Senhor está sobre as águas. Deus da glória troveja. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. Ele se liou como uma novilha selvagem. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor reina para sempre. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Agora vamos ler o texto dos pagãos. A sua voz sagrada, Baal, faz soar repetidamente. A sua voz sagrada faz a terra tremer. As montanhas estremecem, a terra estremece. Baal senta sobre o trono e reina e seu reino. 7 lâmpadas ele possui e 8 depósitos, trovões e raios em sua arma. Tudo mentira, porque Baal não existe, né? Já provou aos milênios que o Criador existe. Baal é uma ficção, né? Que os estudiosos há décadas debatem a relação entre os dois. Tudo isso para dizer, quando os Nada a ver. israelitas no deserto constroem um bezerro de ouro, eles não estão puxando um símbolo da cartola. Eles estão usando um símbolo que estava profundamente enraizado no imaginário religioso do Oriente Próximo. Sim, no imaginário religioso do Oriente Próximo. Porque eles pegaram a cultura pagã. Como eu falei que eles estavam rodeados de vários deuses no Egito, com certeza você sai, mas ela não sai de você. Eu falo aquele ditado: você sai da favela, mas a favela não sai de você. Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Então é como uma pessoa culta. Ela foi educada àquele padrão. Então Deus vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele povo e vai trazer os mandamentos, vai doutrinar aquele povo, vai dar uma nova perspectiva de vida, separando eles sobre os 10 mandamentos, sobre outros mandamentos também que ninguém lembra, mas ele faz uma regra para diferenciar ele dos outros povos, né? E que, como nós vamos ver, provavelmente já era associado ao próprio Javé. Chegamos finalmente ao episódio que dá o título desse vídeo, e vale a pena ler com bastante atenção porque os detalhes contam muito. No livro do Êxodo, capítulo 32, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a Torá e demorou 40 dias. O povo ficou inquieto com a ausência prolongada e se dirigiu a Arão, irmão de Moisés, com um pedido: levanta-te e faze-nos deuses que marchem à nossa frente, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão então recolheu os brincos de ouro do povo, os fundiu e moldou um bezerro de ouro. Então disse algo que é o detalhe mais importante de todo o episódio. Arão aponta para o bezerro e proclama: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Então, o que aconteceu? O povo estava pressionando Arão, porque Moisés não voltava mais. O povo pensou que Moisés morreu, sei lá, Moisés não vai voltar mais. Aí o que acontece? Arão vai lá e pega os brincos, a sabedoria que ele tinha, aquela inteligência que ele tinha, né? Como é que eu posso dizer? Aquela intimidade que ele tinha com Deus, que nem Moisés tinha, zero, né? Não tinha intimidade nenhuma, né? Porque ele só foi chamado porque Moisés falou assim: eu não sou eloquente, eu não sei falar bonito, eu sou gago, eu sou pesado de língua. Aí Deus faz o quê? Manda Arão para falar ao povo no lugar de Moisés. E só é isso, ele é só um intérprete de Moisés, né? Ele não tinha credibilidade com Deus. Mas vamos falar sobre Êxodo 28 que ele falou. Êxodo 28. Fala o quê? Deixa eu achar aqui.
Vamos lá, vamos ler o texto? Vamos ver o que o texto fala aqui do 19, que ele é do verso Gênesis 32, 19. Eu não tenho mão de braço, eu sou um povo, né? Então vou ter que colocar a Bíblia para vocês. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele ao arraial, vendo o bezerro, a dança cessou, e se furou de Moisés, e arremeteu suas tábuas na sua mão, e quebrou-as no pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moeu até que se tornou pó. Então, viu? A ira de Moisés se acendeu, né? Com certeza de Deus também acendeu, né? Deus não gostou, né? Aí acontece, Moisés diz no 21, e Moisés disse a Arão: O que tem feito a este povo que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então, continuando, teve uma consequência feia aqui que eu não vou ler, por causa do YouTube, né? Mas eles, por ter feito isso aí, o pecado. Vamos continuar agora essa blasfêmia desse vídeo, desse rapaz aqui. Bezerros de ouro. Um é colocado em Betel e o outro em o bezerro é uma imagem de Javé e não de outra divindade. E se ainda restasse alguma dúvida sobre o bezerro de ouro, o livro de Reis resolve de forma definitiva. No primeiro livro dos Reis, capítulo Vai resolver 4, agora. após a morte de Salomão e a divisão do reino, Jeroboão tornou-se rei do reino do norte, Israel. E para evitar que o povo continuasse indo até Jerusalém, adorar no templo de Salomão, que ficava no reino rival, de Judá, Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Um é colocado em Betel e o outro em Dan, os 2 santuários principais do norte. E o que Jeroboão diz ao inaugurar esses santuários, a frase é palavra por palavra a mesma de Arão no deserto. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, e aí ele teve consequência também, essa blasfêmia que ele fez, essa imbecilidade que ele fez, entendeu? Essa ignorância, por não querer que o povo vá lá, ele fez um deboche, né? Aí agora vamos ver o que Deus reagiu a esse deboche. Ele está falando do Jeroboão, né? Deixa eu achar aqui. 1 Reis 12, versículo 25 ao 2. 1 Reis 12, versículo 25 ao 2, que diz assim: O rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro em Betel e Dan, para que o povo não precisasse ir a Israel para adorar lá a Deus, né? E como castigo, Deus rejeitou a dinastia de Jeroboão e decretou a ruína e o fim do reino do norte. Então teve uma consequência que Jeroboão tomou no botão. Então não foi certo o que ele fez. Vamos continuar agora essa história laborante desse rapaz. Ele está criando santuários oficiais para o culto a Javé no reino do norte, com bezerros de ouro como imagens do próprio Javé. Isso não é sincretismo com Baal. Isso é o culto a Javé com uma iconografia Isso é uma blasfêmia específica. A iconografia do deus da tempestade montado no touro, que vem de Tchatal-Huyuk, passa pelos hititas, pelos cananeus e chega ao Israel do século X. Imagine que esse rapaz, um dia, ele parta, e com homenagem a ele, eles pegam um animal de 4 patas e colocam a cara dele e falam assim: ele era assim. Ele gostava de ser representado assim, né? E tinha umas tetas ainda. Então, eu acho que ele ia gostar, né? No caso, eu não, eu ia ficar furioso, muita raiva. Eu nem gostaria de comparar eu com uma cadela cheia de peito, né? Então, eu acho que não tem nada a ver com um animal de 4 patas. Não faz sentido nenhum, né? Antes de Cristo. Aqui a gente precisa ser cuidadoso. O que o texto bíblico condena não é necessariamente a identificação do bezerro com Javé. O que os profetas condenam é a fabricação de imagens de Javé. É isso que está no texto. É isso que está no texto. Vamos ver o texto? Agora sim, gente. Agora sim é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 4, 15 ao 18. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos lá. 4 ao 14. Vamos ler até o 14, vai. Também o Senhor me ordenou e mesmo tempo vos ensinou estatutos do juízo para que fizeste. Não terás qual possuir,
guardais, pois, diligentemente a vossa alma, pois, semelhantemente, nenhum viste no dia do Senhor, vos Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais a vossas alguma cultura semelhante de imagem, uma cultura de imagem, de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na figura de algum ave que voa, figura de algum animal que anda, rastro sobre a terra, figura de algum animal, peixe e água debaixo da terra, não levantará os teus olhos no céu, nos astros, né? Então aqui Deus, ele fala para a pessoa, o povo dele não tem cultura de comparar ele com animais. Então quer dizer, Deus está falando, não é um homem falando aqui, né? Aqui ele está deixando claro que Deus não gosta de comparar ele com animal. A Torá proíbe fazer representações do divino. Então o problema do bezerro nessa leitura não é a divindade que ele representa. É o fato de ele ser uma imagem de qualquer divindade. E agora a gente chega ao ponto mais delicado, só que mais fascinante de todo esse vídeo. Só que antes de avançar é importante eu deixar claro que se segue é uma hipótese acadêmica, né, que tem defensores sérios e também críticos sérios. Não é consenso, mas é uma discussão legítima e importante dentro da própria academia. A partir das décadas de 1930 e 40, vai falar um monte de década que eu vou pular um pouquinho, porque vai demorar muito essa década. É tanta fantasia. Vamos direto para o resumão. O que ele acha? então bezerro de ouro era Javé? A resposta mais honesta que a história das religiões pode dar é, muito provavelmente, não era. Porque até então, se Moisés foi lá e moeu o bezerro, né, destruiu, jogou no fogo, não era para Moisés fazer isso. Moisés estava tete a tete com Deus, tinha intimidade com Deus, ele poderia ter feito o quê? Orar a Deus. Fizeram um bezerro aqui, representa o Senhor. O que você acha? Aí Deus falou assim, achei bom, representa muito eu, mas isso não aconteceu. O que aconteceu? Acendeu uma ira em Moisés, e Deus fez o quê? O Senhor disse, para que seja levantado eles e o teu acompanhamento e... Então, nada a ver. Não é representado nem por Moisés, nem por nós cristãos. Nós achamos que o bezerro representa Javé, ou Jeová, ou Iavé, que está errado também, que nem existe a letra J. Então, a conclusão dele é totalmente errada. Sim, pelo menos no entendimento dos israelitas que o construíram. Arão usou a fórmula de Javé. Mas os israelitas, eles estavam com a mente formada nos deuses do Egito, né? Na mente deles, né? Não quer dizer que está exato, né? É que tirou Israel do Egito. Jeroboão fez a mesma coisa 2 séculos depois, em santuários oficiais do reino. Os textos que condenam o episódio condenam a imagem, não a divindade que ela representa. Mas então ele era também Baal? Condena os dois. Deus não quer ser representado por nenhum animal debaixo do céu, que nem eu falei ali, sobre ave, bezerro, animal que rasteja. Deus não quer ser comparado com nenhum tipo de animal, porque até Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Então Deus ele tem a semelhança de um homem, não tem semelhança de animal. E aqui a resposta ela é mais complexa, claro. Javé e Baal não são a mesma divindade. Os textos bíblicos que propõem refletem conflitos religiosos reais, não são ficção teológica. Mas eles compartilham um ambiente, uma tradição, um vocabulário e um símbolo que remontam à mesma fonte muito antiga. E outra coisa também, Deus não é representado nem um pouco como trovão, como vento, como raio, que ele falou, nada a ver. Porque até então, quando Elias estava na caverna, veio o vento, veio o trovão, veio a tempestade, e Deus não estava no vento, Deus não estava no trovão, Deus não estava em nada. Então não tem nada a ver. Em nenhum momento eu vi uma passagem da Bíblia falando que Deus é o relâmpago, Deus é forte como o trovão. Eu já vi falar que ele é mais forte como representações que o povo usava linguagem antiga da época. Linguagem antiga do povo ali. Ele usou uma linguagem da época. Eles imaginaram que Deus podia ter imagem de um bezerro, porque o touro era considerado forte naquela época. Era um animal que tinha uma imagem de mais poderoso, mais forte, tinha uma força, né? Aí eles queriam representar os povos. Para fechar com chave de ouro, o livro de 1 Samuel 5, versículo 6, que narra a história de que os inimigos pegaram a arca. E o que aconteceu? Vamos ler o versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre
a de Adonis, e o assolou e feriu com hemorroida Adonis e aos seus termos. Vamos continuar para entender. Vendo então que os homens de Adonis que assim, disse o Senhor, e vendo então os homens que Adonis que assim era, disse, não fiqueis conosco a arca de Deus, Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus, com letra minúscula, outro Deus, né? Pelo que enviou a congregação, ali todos os príncipes dos filisteus disseram que farão nós a arca de Deus de Israel. E responderam, a arca de Deus de Israel dará voz a Gade, assim rodeará a arca de Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela na mão, o Senhor veio contra aquela cidade com muita grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde pequeno até os grandes, e tinha hemorroida nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Egrom. Sucedeu que, porém, que viu a arca de Deus, Egrom, os de Egrom declamaram, dizendo, transportai para nós a arca de Deus de Israel, para que nos matarem. E os nossos povos enviaram a congregação de todos os príncipes dos filisteus. Disse, enviarei a arca de Deus de Israel e tome para o seu lugar, para que não mate nem nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e as mãos de Deus sobre se agravaram ali, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroida, que clamou a cidade, subia até o céu. Então essa é a diferença. Deus não tem nada a ver com os deuses pagãos, e não mistura, nem a arca de Deus se misturava, né? Tão poderoso que Deus é, que um símbolo que era a arca, simbolizava a presença de Deus, não se misturava. Imagine o próprio poderoso. Então isso aí isso é para dizer que é... Como que o cara fala, mano? Eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Nerd! Esse foi o vídeo. Falou. Aqui é Thor. É nóis. Forte abraço. Falou, galera.